Um vestido branco, votos de amor eterno e um futuro inteiro pela frente. Mas nos bastidores desse conto de fadas escondia-se a mais cruel das traições. No exato dia do casamento, o noivo descobriu que sua esposa o havia enganado e, pior, com o seu melhor amigo, o padrinho da cerimônia. O que deveria ser o início de uma nova vida se transformou em um espetáculo de dor, lágrimas e segredos revelados diante de todos. Essa não é apenas uma história de amor que acabou, é uma tragédia moderna que você precisa conhecer até o fim. Olá, eu sou um cara de 28 anos que deveria estar no Havaí agora, para a minha lua de mel com a Brenda, minha esposa de 27 anos. A Brenda tem lindos cabelos castanhos e eu estava tão animado para passar minha vida com ela. Nós nos casamos ontem, o que deveria ter sido o melhor dia da minha vida. Mas as coisas deram terrivelmente errado logo depois da cerimônia. Descobri que a Brenda me traiu com o meu padrinho de casamento pouco antes de dizermos os votos. Conseguem imaginar? Planejamos um casamento de 2 dias. No primeiro, a despedida de solteiro, e no segundo, a cerimônia de fato. A regra era clara. A Brenda e eu não podíamos nos ver durante esses 2 dias até o momento em que nos encontrássemos no altar. Então aconteceu assim. Cada um de nós teve sua festa no mesmo local, mas em áreas diferentes. Os padrinhos e madrinhas podiam circular entre as 2 festas, mas eu e a Brenda tínhamos que ficar separados. As festas foram bem animadas. Nós bebemos bastante e eu acabei desmaiando por volta da meia-noite. Na manhã seguinte, acordei, me arrumei e estava pronto para encontrar os pais da Brenda e seguir para o casamento. Mas tudo desmoronou quando fiquei sabendo da traição. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se transformou em um pesadelo. Depois da cerimônia, fomos buscar os avós da Brenda no aeroporto e, em seguida, voltamos para um grande almoço de comemoração com amigos e familiares. Todos brindavam a nossa felicidade e parecia um dia perfeito até então. Mas, de repente, as coisas mudaram. Fui ao banheiro e foi aí que ouvi 2 faxineiros conversando. Eles estavam fofocando sobre algo chocante. Disseram que viram a noiva, a minha nova esposa, se pegando com o meu padrinho no banheiro. Um deles tinha certeza de que viu a Brenda, ainda com o vestido de noiva, beijando o padrinho ali dentro. O outro mencionou que mais cedo naquela manhã viu o padrinho saindo do quarto da Brenda. No início achou que era eu, o noivo, mas logo percebeu que não era. Fiquei parado ali, escutando aquilo em choque e com o coração partido. Quando finalmente saí do banheiro, os faxineiros ficaram surpresos ao me ver e saíram sem graça. Olhei ao redor para ver se havia câmeras que pudessem comprovar a história. Dentro do banheiro não tinha, mas no saguão, logo em frente, havia uma câmera. Movido pela raiva e pelo desespero, corri até o quarto onde a Brenda tinha dormido na noite anterior. E lá também encontrei uma câmera do lado de fora. Liguei para o gerente do casamento e pedi que ele pegasse as gravações dessas 2 câmeras. No começo ele ficou relutante, mas ao ver como eu estava, concordou em me ajudar. Eu não queria voltar para o almoço, mas também não queria fazer um escândalo diante de todos os convidados. Então voltei para a mesa, tentando disfarçar. Mas não conseguia parar de olhar para a Brenda e o meu padrinho, conversando e rindo, como se nada tivesse acontecido. Foi como levar um soco no estômago. As 2 pessoas em quem eu mais confiava naquele dia tão importante me traíram. Enquanto isso, todos os outros dançavam e se divertiam. Alguns perceberam que eu estava estranho e perguntaram se eu estava bem. Respondi apenas que estava cansado. E para piorar, meu padrinho ainda teve a cara de pau de chamar a Brenda para dançar. E ela aceitou. Vê-los dançando juntos, sabendo o que eu sabia, foi insuportável. Se eu não tivesse ouvido a conversa dos faxineiros, talvez estivesse lá dançando feliz e sem saber de nada. Mas ali estava eu, com a sensação de que meu mundo tinha desabado. Quanto mais eles riam e se moviam ao som da música, mais minha mente torturava, imaginando o que poderia ter acontecido entre eles na noite anterior. Então, meu celular vibrou. Era uma mensagem do gerente do casamento. Ele já tinha as gravações. Corri para o meu quarto para vê-las, de coração disparado. Ele chegou pouco depois, entregou os arquivos e foi embora. Tranquei a porta, tremendo de nervoso, e me preparei para assistir. Sabia que aquilo poderia mudar minha vida para sempre.
Comecei vendo a câmera do saguão em frente ao banheiro. Lá estava o meu padrinho entrando. Aos poucos, outras pessoas saíam, até que ele ficou sozinho. Ele esperou, trancou a porta por dentro e fez uma ligação. Provavelmente para a Brenda, meu coração disparou. E então vi a Brenda entrando no banheiro e ficando lá dentro com ele por quase 10 a 12 minutos. Durante esse tempo, outros convidados tentaram usar o banheiro, mas encontraram a porta trancada. Um dos faxineiros até bateu, mas não houve resposta. E ele acabou orientando as pessoas a usarem outro banheiro no andar de cima. Quando finalmente destrancaram a porta, a Brenda saiu apressada, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim estava claro o que tinha se passado. Eu estava devastado. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto a realidade da traição me atingia com força. Movido por uma necessidade, desesperada de saber toda a verdade, eu assisti às filmagens da noite anterior. E elas confirmaram meus piores medos. Não foi apenas um deslize momentâneo. Eles tinham planejado. Vi os dois se beijando no saguão a caminho do quarto dela. As mãos dele por todo o corpo dela. Só de imaginar o que provavelmente aconteceu dentro do quarto, me sufocou e eu desabei. Sozinho no meu quarto, chorei incontrolavelmente, lamentando a perda das duas relações mais importantes da minha vida, justamente no dia que deveria ser o mais feliz. Enquanto isso, minha porta era bombardeada com batidas e meu celular não parava de tocar e vibrar com mensagens. Mas eu não conseguia encarar ninguém. Fiquei apenas ali, chorando e amaldiçoando meu destino, completamente devastado. Depois que pedi ao gerente do evento para dizer a todos que me deixassem em paz, as batidas pararam. Mas a Brenda não parava. Ela continuava me mandando mensagens, tentando saber se eu estava bem. Sobrecarregado e incapaz de lidar com aquilo, desliguei o celular em busca de um pouco de paz. Não consegui ficar parado por muito tempo. A inquietação tomou conta de mim e saí do quarto desesperado por ar fresco e uma mudança de cenário. Quando saí, percebi que a maioria dos convidados já tinha ido embora. Restavam apenas alguns familiares próximos, nossos pais, irmãos e alguns amigos íntimos. O padrinho tinha sumido. A Brenda estava lá chorando, cercada pela madrinha e pelos pais que tentavam consolá-la. Assim que me aproximei, todos voltaram a atenção para mim. Minha mãe veio correndo, preocupada, perguntando o que tinha acontecido. A Brenda, no entanto, ficou para trás, provavelmente já sabendo o que estava por vir. Não consegui segurar mais. Num momento de pura emoção, olhei diretamente para a Brenda e disse, com sarcasmo, "Estou realmente adorando o casamento até agora." As lágrimas dela aumentaram e, enquanto todos começaram a me bombardear com perguntas, respirei fundo, liguei meu celular e mostrei ao pai dela a filmagem da Brenda se beijando no saguão com o padrinho. O choque e o nojo no rosto dele diziam tudo. Ficou claro para todos o que havia acontecido. Sem dizer mais nada, entrei no carro e fui embora do local, deixando para trás o caos e os pedaços despedaçados daquilo que deveria ser a minha nova vida. O gerente do evento me ligou para acertar o pagamento final e pedi que ele cobrasse da noiva, já que ela estava fazendo cena no local. Não sei quem pagou e nem o que aconteceu depois, porque não falei com mais ninguém desde então. Dirigi mais de 300 quilômetros até uma área rural afastada e estou aqui desde a tarde de ontem. Saí do local ainda com o terno do casamento, mas no caminho me livrei dele e troquei por minhas roupas de academia que estavam no porta-malas. Minha situação é simplesmente patética. Não falei com ninguém. A última refeição que fiz foi o almoço do casamento. Pensei em procurar o pastor para iniciar o processo de anulação, mas não tenho motivação para nada. Nosso voo para o Havaí estava marcado para hoje de manhã e, no meio de todo esse caos, esqueci de cancelar. Acordei com as últimas chamadas da companhia aérea pedindo para embarcar. Esse dinheiro foi perdido. Cancelei as reservas do hotel, mas não recebi nada de volta porque já tinha passado do horário de check-in. Só consegui reembolso do voo de volta do Havaí e de algumas atividades aquáticas que tínhamos pago. De resto, perdi tudo. Mas no fim das contas, a perda financeira não é nada perto do estresse mental que estou vivendo. Não sei como vou lidar com todo esse trauma. Minha cabeça dói demais. Essa solidão está me matando, mas também não quero falar nem encontrar ninguém. Eu nem sei como explicar a minha situação. Na verdade, eu não preciso explicar nada.
Ela simplesmente fez a coisa mais terrível que alguém poderia fazer comigo. A atualização. 1. Oi, obrigado por acompanhar enquanto compartilho essa história difícil. As coisas têm sido pesadas. Ainda estou me sentindo mal, mas um pouco melhor do que quando fugi para um lugar aleatório na semana passada. Acabei indo parar em um motel barato, na beira da estrada, onde caminhoneiros e viajantes costumam dormir. Não ligava para onde estava ficando. Só queria me afastar de tudo que fosse familiar. Alguns dias depois, percebi que precisava comprar algumas coisas básicas e comer de verdade, porque até então eu não tinha me alimentado direito. O motel tinha um pequeno mercadinho no andar de baixo. Então fui lá. Naquele momento eu estava cheirando mal, porque tinha bebido bastante e nem tomado banho. Depois que me limpei, decidi que era hora de resolver a bagunça do casamento. Procurei o pastor que tinha nos casado. Ele ficou chocado quando contei o que tinha acontecido após a cerimônia. Disse diretamente que eu queria agir como se o casamento nunca tivesse acontecido. Eu não conhecia bem as regras sobre anulação de casamento. O pastor explicou que a anulação é uma forma de cancelar o matrimônio como se nunca tivesse existido, mas só é permitida em situações específicas, como fraude, coação ou quando os votos foram feitos sem pleno entendimento, por causa de álcool ou drogas. Sugeri que talvez meu caso pudesse se enquadrar em fraude, já que ela me traiu antes dos votos. Mas descobri que era mais complicado. Nós tínhamos registrado oficialmente o casamento no cartório, cumprindo todos os passos legais. Isso significava que a anulação não era possível e eu teria que passar pelo processo de divórcio. Ou seja, inevitavelmente eu teria que lidar com ela de novo, algo que eu temia. Sem outra opção, fui para a casa dos meus pais para pensar no que fazer. Eles estavam muito preocupados comigo. Meu pai, super solidário, se ofereceu para ajudar em tudo que pudesse. Como tem muitas conexões, pedi que me indicasse um advogado. Por sorte, meu pai é empresário e conhece bons advogados. Ele me passou o contato de um que é especialista em divórcios. Na verdade, meu pai já tinha conversado com ele sobre a minha situação. Então, o advogado já estava preparado para me ajudar. Meu pai me tranquilizou, dizendo que tudo estava encaminhado para um divórcio rápido e simples, já que o casamento não tinha sido consumado. Encontrei o advogado, que se mostrou muito confiante em conduzir tudo sem complicações. Ele começou a preparar a papelada imediatamente e me disse que os documentos do divórcio seriam enviados para ela em uma semana. Também deixou claro que eu não pagaria pensão. Pelo contrário, ele pretendia argumentar que ela deveria pagar metade dos custos do casamento. Meu pai cuidou das finanças no dia do desastre, porque eu tinha arcado sozinho com tudo. Por isso, o advogado vai exigir que metade dos gastos seja ressarcida pela Brenda no acordo do divórcio. Depois que saí da festa, meu pai também assumiu o pagamento final do cerimonial. A situação com a Brenda piorou rápido. Os pais dela ficaram tão revoltados com o que ela fez que a abandonaram ali mesmo, praticamente a desertando no ato. A madrinha acabou levando a Brenda para casa. Enquanto isso, minha família, meus pais e avós, ficou encarregada de recolher minhas coisas e finalizar os acertos com os organizadores. Quando tudo acalmou, minha mãe me entregou as chaves da minha casa, que a Brenda tinha mandado devolver. Ela também ligou para minha mãe pedindo desculpas e ajuda para se reconciliar comigo. Mas minha mãe respondeu que não iria interferir, que a decisão sobre o futuro da relação cabia apenas a mim. Quanto ao meu padrinho, bem, ele é meu amigo desde a faculdade. Nos conhecemos há uns 10 anos. Depois da formatura, ele se mudou para Seattle, mas sempre mantivemos contato. Quando vinha visitar, a gente se encontrava como nos velhos tempos. Ele estava até mais empolgado com meu casamento do que eu mesmo. É difícil imaginar como tudo azedou tanto, considerando nossa longa história e toda a empolgação antes do grande dia. Ele chegou uma semana antes do casamento para me ajudar com as compras e outros preparativos. Sempre foi mais como família do que apenas um amigo. Essa não foi a primeira vez que ele conheceu Brenda. Eles já tinham saído conosco várias vezes, sempre que ele vinha me visitar. Sinceramente, tenho lutado para entender o que ele estava pensando quando me traiu bem antes do casamento. Naquele momento, porém, tudo o que eu queria era encontrar um pouco de paz de espírito.
Brenda e eu estávamos juntos havia 2 anos e meio. E mesmo depois de decidirmos casar, esperamos mais 5 meses. Durante todos esses anos, nunca percebi nenhum sinal de alerta. Ele sempre foi gentil e respeitoso. Nunca foi inadequado com nenhuma das minhas amigas. Mesmo quando foi meu padrinho, nada parecia estranho, até tudo desmoronar. Voltei para minha casa agora vazia, que parecia assombrada pelas memórias. Da última vez que estive ali, estávamos tão animados planejando nosso casamento e sonhando com nosso futuro. Agora tudo estava em ruínas. No dia seguinte, minha mãe veio e ficou comigo nas semanas seguintes. Ela cuidou de tudo o que Brenda havia deixado para trás e até ajudou a reformar um pouco a casa. Sua presença foi um enorme conforto. Em um momento tão difícil, organizar e limpar o espaço me ajudou bastante, e aos poucos comecei a sentir que estava recuperando o controle da minha vida. O primeiro passo proativo que dei foi me inscrever em uma academia. Achei melhor extravasar todos aqueles pensamentos negativos em treinos intensos do que deixar que eles me consumissem. Eu não estava fora de forma, mas estava um pouco acima do peso. Desde que comecei a malhar, já perdi 2 quilos, o que foi ótimo. Manter-me ocupado tem sido crucial. Quando os papéis do divórcio finalmente chegaram até Brenda, ela me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Foi a primeira vez que ouvi dela desde o desastre no dia do casamento. A mensagem me derrubou de novo. Eu vinha ignorando-a, tentando agir como se ela não existisse, como se fosse um fantasma. Mas a mensagem fez todas as emoções voltarem com força. Apesar de tudo, aceitei encontrá-la. Ela parecia frágil e cansada. Durante nossa conversa, mantive a expressão neutra, respondendo às perguntas com palavras curtas de uma só sílaba. Foi extremamente constrangedor. Não sei o que deu em mim, mas acabei perguntando diretamente sobre a traição. Como ela pôde ficar com ele? Era uma pergunta que me assombrava. E naquele momento precisei perguntar. Ouvir a resposta de Brenda foi doloroso. Ela estava claramente envergonhada e desabou. Disse que nunca tinha me traído antes e nunca havia planejado isso. Queria ser leal a mim para sempre. Mas contou que, quando compartilhou seus medos sobre o casamento com suas madrinhas, elas, chocantemente, sugeriram que tivesse a última despedida antes de se comprometer. Na despedida de solteira, aparentemente, suas amigas falaram ao meu padrinho que Brenda queria um último ficar antes do casamento. Ele respondeu de forma casual, dizendo que estava disponível, achando que era só uma brincadeira. Mas aquilo acabou despertando algo mais sério entre eles. Começaram a flertar na frente de todos como parte da brincadeira. Porém, quando ficaram a sós, não conseguiram se controlar. Brenda me contou que o que deveria ter sido apenas uma diversão acabou virando uma noite juntos. Aconteceu enquanto eu, exausto da minha própria despedida de solteiro, já estava dormindo, porque precisava acordar cedo para buscar meus avós no aeroporto. Enquanto isso, meu padrinho, ainda animado para continuar a noite, foi até a despedida de solteira. O que começou como um jogo se transformou em uma traição completa. Essa revelação foi difícil de processar e tornou a situação ainda mais dolorosa e complicada. A confissão de Brenda me deixou questionando muitas coisas, até mesmo se eu deveria me culpar por ter ido dormir cedo naquela noite. Mas no fundo eu sabia que esse não era o problema. Quando terminou de explicar, Brenda me olhou com tristeza e perguntou se havia alguma chance de recomeçarmos. Eu não pude. Disse que não. Nunca mais poderia confiar nela. E sem confiança não existe base para uma relação. Seria inútil tentar. É difícil admitir, mas tudo isso me deixou amargo em relação a ela. E não vejo isso mudando tão cedo. Talvez um dia eu consiga perdoar, mas esquecer e voltar a confiar é impossível. Ela chorou. Eu também chorei, mas precisei ser firme. No fim, ela assinou os papéis do divórcio e os enviou de volta ao meu advogado. Agora o divórcio é definitivo. Estou tentando seguir em frente um dia de cada vez. Tenho focado no trabalho, em melhorar minhas habilidades e também em controlar meu consumo de álcool, que piorou durante o processo de separação. Minha mãe acha que devo começar a conhecer novas pessoas e voltar a namorar, mas ainda não estou pronto para isso. Por enquanto, só preciso de tempo para me curar e reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Atualização 2. Olá a todos.
Sei que faz algum tempo desde minha última atualização aqui. Depois do divórcio com Brenda, realmente não houve muito o que contar. Nós perdemos totalmente o contato depois que ela se mudou. Ela ficou na casa de sua melhor amiga, até a finalização do divórcio. E, desde então, não ouvi mais nada sobre seu paradeiro. Decidi que, para minha recuperação, seria melhor bloqueá-la em todas as redes sociais. Quanto ao cara com quem ela teve o caso, meu ex-melhor amigo, ele desapareceu da minha vida logo após o casamento. A última lembrança que tenho dele é dançando com Brenda no casamento. Presumi que ela devia ter contado a ele sobre o divórcio e às vezes me perguntava se eles acabaram juntos. Esse pensamento me incomodou por um bom tempo, mas consegui superar esses sentimentos de insegurança. Recentemente encontrei um amigo da faculdade que conhecia tanto a mim quanto o cara do caso. Ele inclusive estava no casamento. Não tenho acompanhado ninguém nem checado muito as redes sociais desde que tudo aconteceu. Esse amigo me contou uma notícia surpreendente. O cara do caso foi traído e largado pela própria noiva. É uma reviravolta irônica. E ouvir isso me trouxe uma mistura estranha de emoções. Não é algo do qual eu tiro prazer, mas me deu uma sensação de fechamento, como se a vida às vezes tivesse sua própria forma de equilibrar as coisas. Estou apenas focando em seguir em frente, vivendo um dia de cada vez. Essa atualização acrescenta mais uma camada a toda a situação. Descobri que alguns dos padrinhos de casamento sabiam do caso entre meu ex-melhor amigo e Brenda, na noite anterior ao casamento. Depois que me tranquei no quarto durante a recepção, eles juntaram as peças e perceberam o que tinha acontecido. Quando a notícia do divórcio se espalhou, tudo fez sentido para eles. Meu amigo da faculdade que me contou tudo isso havia perdido contato com o cara do caso depois do caos do casamento, mas por uma reviravolta do destino, acabou trabalhando na mesma empresa que ele. Foi lá que soube sobre o noivado recente e seu fim abrupto. O cara tinha ficado noivo de uma colega de trabalho, mas apenas um dia depois do noivado, eles terminaram. E o casamento, que estava planejado para este mês, foi cancelado. Durante uma festa da empresa, após beber demais, o cara confessou ao meu amigo que a noiva o havia traído. Esse foi o motivo da separação. É uma realidade dura e uma reviravolta irônica, considerando suas ações passadas. Toda essa saga tem sido muito difícil de processar, mas ouvir essas novidades, por mais chocantes que sejam, traz uma estranha sensação de justiça poética. Agora, mais do que nunca, estou focado em seguir em frente e deixar todo esse drama no passado. Meu amigo tentou me consolar dizendo que o cara do caso foi atingido pelo karma, por causa do que fez comigo. Respondi que já tinha superado o sentimento de vingança e traição. Quando fui traído, eu queria desesperadamente arruinar a vida dele. Mas agora simplesmente não me importo mais com ele nem com Brenda. Para mim, ambos são fantasmas, não existem mais. Para atualizar quem leu minha história, estou namorando uma garota maravilhosa do meu trabalho. Ela é uma mãe solteira incrível de uma filha adorável. E eu não consigo parar de me derreter com a fofura e os jeitos das duas. Ainda é cedo para dizer se quero casar com ela ou não, mas sua presença já ilumina minha vida. No mês passado, convidei-a para jantar na casa dos meus pais e eles simplesmente adoraram a filha dela. Foi uma cena feliz. Eu realmente gostaria de consolidar esse relacionamento, mas nós dois somos cautelosos e não queremos apressar nada. Provavelmente vamos levar alguns anos até decidir casar. Se isso realmente acontecer, estamos pensando em começar a morar juntos em breve. Se houver novidades, volto para atualizar.